programa de hoje eu recebo Sebastião Neres de Oliveira. Ele é radialista há 27 anos, formado em jornalismo e uma curiosidade, o Sebastião Neres terminou a faculdade aos 66 anos de idade. Hoje, além de radialista e jornalista, ele é requisitado por famílias e entidades para falar sobre o problema das drogas, que foi o tema do trabalho de conclusão de curso de jornalismo aqui do Sebastião Neres. Olá, Sebastião, é um prazer recebê-lo aqui hoje. Bom dia, Magalhães, meu prazer também. Bem, vamos primeiro falar da história do Sebastião Neres no rádio, que começou em 1985, Rádio Piratininga. Até hoje ele tem um programa todas as manhãs pela Rádio Piratininga. Ô Tião, e aí, como é que foi para entrar no rádio, começar o seu trabalho lá em 1985, você que vinha de uma outra profissão que não era comunicação? Começou porque o Ailton Fonseca, que era repórter esportivo, me convidou para ir em Mojimirim, fazer o jogo de Mojimirim e Palmeiras, né? E aí eu entrei no gramado, tudo com eles, com toda a equipe da Piratininga, e a partir daí eu passei a gostar. E aí, conversando aí com Oscar Castelano, que era o diretor da rádio na época, aí ele me cedeu um horário à noite, que era das 8 à meia-noite. Sim, a gente sabe que esse horário, né, das 8 à meia-noite em rádio AM, acho que na década de 80 era até um horário atrativo, né? Isso. Porque você não tinha ainda concorrência com internet e tal. E para aprender a falar, né, no microfone, as técnicas, enfim, como é que você entrou nesse ambiente, né, de locução, de um trabalho no rádio, de atender as pessoas, enfim, de ser reconhecido depois nas ruas, né? Sério, eu tive que fazer um piloto de uns 60 dias gravando um programa, até que o diretor achou interessante e me deu o horário. Então teve que treinar bastante voz, a locução em si, temas, né? Tudo isso é cobrado da gente, do radialista. Às vezes muitas pessoas pensam que não, mas é cobrado sim. O fato de não ter um timbre de voz padrão de rádio também, isso acabou dificultando um pouco o seu ingresso no rádio? Realmente dificulta, mas hoje a gente vê que mudou tudo isso. Hoje já não tem mais aquele timbre padrão, né? O pessoal vai atrás da comunicação em si, da leitura, da maneira que a pessoa apresenta um programa de rádio. Então acabou muito esse problema do padrão de rádio. Pode notar que todas as emissoras de rádio hoje, de grande infiltração, não tem mais aquele padrão. Exatamente. Isso é muito positivo, porque privilegia a comunicação e não apenas a plástica, né, da coisa. Ô Tião, e dentro do rádio, né, você começou no esporte, depois você foi apresentar um programa noturno, que foi o primeiro, né? E hoje você está no horário nobre do rádio. Como é que você hoje presta serviço à população? Como é que você aproveita essa experiência de estar num horário privilegiado falando com os ouvintes? Então, a rádio hoje tem um outro diretor, né, que está mandando a Rádio Piratininga, e nas vindas dele para São João da Boa Vista, ele vinha me ouvindo no seu carro. Aí ele chegou para mim e disse: Sebastião, o horário da manhã eu quero que você faça esse programa, o José Augusto, né, que é o diretor da Rádio Piratininga. E a gente já está há mais de 6 anos nesse horário, e é um programa, lógico, um programa popular, um programa com música, com informação, né, a participação do ouvinte, que é muito importante, porque o rádio, ele é um companheiro do ouvinte. Tem pessoas que têm o rádio na sala, no quarto, na varanda, lá nas empresas, no escritório, às vezes até no banheiro. Tem gente que leva o rádio para o banheiro para ouvir o programa. Sim, que ele hoje gosta. No computador também, né? Pela internet. Hoje tem a internet. Hoje a Rádio Piratininga ou outras emissoras pode ser ouvida em qualquer canto do mundo através da internet. Até eu costumo dizer, muitas pessoas pensavam que a internet ia acabar com o rádio. Pelo contrário, o rádio uniu-se à internet. O que é que está acontecendo? As emissoras de rádio estão sendo ouvidas em qualquer canto do mundo. Ô Tião, mas antes de você ir para o rádio, você teve uma experiência muito interessante com vendas. E você vendia livros de porta em porta. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência e o que isso te acrescentou na vida. Eu comecei a vender livros, eu trabalhei na Filco em São Paulo, né? Lá em Tatuapé, perto do campo do Corinthians, e depois a gente saiu e eu tinha que trabalhar. Estava sozinho em São Paulo, lutando com a vida. Família longe, no interior. E aí tinha a editora Benalves, que tinha um anúncio no jornal, e eu compareci. Aí eles me ofereceram o trabalho, eu comecei a frequentar as aulas de vendas. Eu achei muito importante, porque as aulas de venda dessa editora trabalhavam muito positivo das pessoas, né?
Às vezes a pessoa entrava na empresa diminuído e saía de lá feliz da vida, lutando, né? E foi assim que aconteceu. Aí a gente fez um pouco São Paulo, daí por diante eles pediram para que a gente fizesse um interior, e eu fiz muita cidade do interior, umas 40 cidades, de ficar aí um mês em cada cidade. Até que um dia eu vim fazer São João da Boa Vista. E parece, quando eu cheguei aqui, tem aquela pensãozinha São José, minha primeira moradia em São João da Boa Vista, aquela pensãozinha São José, que hoje está fechada, né? Está quase caindo lá. E eu falei, é essa cidade que eu quero ficar. Isso foi em 69. Em 70 eu vim direto para cá, para São João da Boa Vista. O Região está de volta para o segundo bloco, hoje com o radialista Sebastião Neres. Radialista e jornalista, o Sebastião Neres está no rádio há 27 anos e se formou recentemente em jornalismo aqui no Centro Universitário Unify de São João da Boa Vista. Tião, e a ideia, né, de cursar uma faculdade de jornalismo? Você sempre fez programa musical, durante um bom tempo você também fez reportagens, né? E fazer jornalismo era um sonho? Sabe, Magalhães, você está numa emissora de rádio, aí você entrevista o doutor tal, advogado, entrevista o médico, entrevista o jornalista, o professor, o diretor do grupo tal, e você, né? Você está estudando ou não? Aí eu resolvi, né, fazer, eu ainda tinha que terminar até algumas matérias do segundo grau, eu fui atrás, né, de repente eu consegui, fiz o vestibular, né, na Unify. Eu falei assim, eu vou fazer o vestibular. Se eu conseguir passar no vestibular, eu vou enfrentar essa tarefa, né? Fiz o vestibular, consegui passar, e aí eu peguei, me matriculei e consegui chegar até o final do curso. E o que isso acrescentou para a sua vida profissional e pessoal? Melhorou muito, né, Magalhães? Até eu aconselho as pessoas aí que estão aí no meio termo, se estuda ou não estuda, volta a estudar, que melhora muito a autoestima da pessoa. Por quê? Você vê que você é capaz de fazer. Você não fica no ponto de interrogação. Você prova para você mesmo que você pode, que você é capaz. E foi isso que aconteceu comigo. E dentro da faculdade você teve contato com a teoria jornalística, você desenvolveu também, você procurou corrigir alguns erros que você cometia antes de conhecer a teoria? Corrige bastante, né? Porque de repente você vai na teoria, você vai estudar, é lógico que a gente já tem a prática, mas muitas vezes você segue algum caminho errado. E através da teoria você vai consertando tudo isso, né? Porque o jornalismo cobra demais da gente. A ética no jornalismo, que a gente vê aí, o tanto que é cobrada a tal de ética, né? A gente vê que muitos não têm. E é necessário que sim, que tenha uma ética jornalística. Isso é muito importante para que a sua comunicação seja séria e que seja ouvida por todos. Tião, e agora você, no seu trabalho de conclusão de curso, o tema foi drogas. Vocês produziram um documentário chamado Resgate, onde vocês entrevistam usuários, ex-usuários, pessoas em recuperação, um trabalho feito no Projeto Fênix. E isso também deve ter sido uma experiência muito interessante para você, porque é um tema hoje urgente na sociedade, né? A droga é um grande flagelo hoje e as pessoas precisam de informação. Então, como é que foi para produzir esse documentário, você e os seus colegas de último ano? Foi difícil, né? Inclusive para que eu convidasse o pessoal para fazer, um grupo de 6 alunos, né? Que decidiu fazer esse trabalho sobre dependência química. Não foi fácil, porque quando fala de droga, todo mundo parece que fica assim, com o pé atrás. Aí eu convidei, gente, vamos numa reunião na FEOB, que todos os sábados tem uma reunião com os pais de adicto. Adicto é os dependentes químicos, né? Quer dizer escravo da droga. E tem reunião com os pais e com aqueles que estão saindo. Aí eu convidei o grupo para que nós viéssemos num sábado na FEOB e assistíssemos essa reunião. Aí todo mundo, na hora, já topou e fomos em frente. Agora, quanto o trabalho em si não é fácil, né? Você chegar numa clínica de tratamento de dependência química. Você chega lá, tem pessoas de 40 anos, de 50, de 12, de 14. Tem pessoas que estão com aquela saudade do pai, saudade da mãe, dos irmãos. Tem aqueles que já são casados, estão com a família, né, esperando por ele. Não é fácil você preparar aquela pessoa para que ele dê o seu depoimento em frente a uma câmera
na câmera, né? Falando de todo o seu passado, como é que ele conseguiu chegar nas drogas e como é que ele conseguiu chegar no tratamento. Então não é fácil mesmo, viu, Magalhães? E você entrevistou, você dentro das tarefas que a gente sabe que são distribuídas num trabalho como esse, você ficou incumbido do quê? De fazer as entrevistas, de produzir? Qual foi o teu trabalho nesse TCC? O meu trabalho foi as fontes, trabalhar as fontes, né, que é difícil, né? Conseguir as fontes, é lógico, depois trabalhar as fontes, preparar o ambiente, porque chega lá uma câmera, vai focalizar a pessoa que é dependente de drogas, né? Ele está com um monte de coisa para trás, né? E você preparar aquela pessoa, então fica incumbido disso e também algum trabalho sobre outros tipos de drogas também, que é o crack, essas coisas, né? Pesquisar sobre isso. E nós tivemos aí nesse documentário, né, depoimentos do Marcel, do Projeto Fênix, né, que é o coordenador e psicólogo do Projeto Fênix, do Zerbeto da Santa Casa, que cuida da fazenda, né, também lá do Projeto Fênix. Enfim, foi um trabalho muito bem elaborado, os depoimentos, né, de jovens, né, de pessoas já com mais idade, como nós vimos lá o caso daquele senhor, né? E para reunir, né, esse pessoal e convencê-los a falar, também deve ser uma tarefa difícil. É isso aí, porque às vezes foram 9 meses de trabalho. Às vezes numa reunião anterior ficou combinado uma coisa, certo? Aí chega na próxima reunião que a gente tem com eles, mudou tudo. Teve um que às vezes está querendo desistir, certo? Da clínica, certo? Às vezes aquele pensou diferente, não vou falar isso não. E aí você tem que começar tudo de novo, né? É realmente um problema sério. É só analisar. O problema da droga é um problema sério. Até eu queria falar, viu, Magalhães? E eu comparo a droga hoje pior do que a bomba de Hiroshima. Só que a bomba de Hiroshima, ela fez aquele barulhão, aquele estrondo, né? Todo mundo ficou sabendo. Só que a droga vem para a casa das famílias indiretamente, suavemente. A hora que vê, o estrago está feito. Ok, nós vamos para o intervalo e no próximo bloco o Sebastião Neres vai falar sobre o trabalho dele junto a famílias e também como palestrante. Até já. O Região está de volta, hoje com Sebastião Neres de Oliveira, radialista e jornalista. O Sebastião Neres, que tem 27 anos de rádio, formou-se em jornalismo no Centro Universitário Unify há pouco tempo e agora está trabalhando como palestrante em São João da Boa Vista, atendendo entidades e também famílias. O tema é drogas, ele fala sobre drogas e leva este documentário como um exemplo, né? Com certeza para que as pessoas possam tomar consciência do grande problema que são as drogas. Ô Tião, e como é que tem sido feita a abordagem? Né? Porque uma coisa é você falar no rádio, outra coisa é você produzir um vídeo e outra é falar para um público específico que está vivendo aquele problema. É complicado. Inclusive eu queria lembrar bem que eu nunca usei álcool, né? Nunca usei nem cigarro, droga nenhuma. Apenas eu fiz esse trabalho pensando na população em si. O sofrimento é muito, viu, Magalhães? Às vezes a gente até empolga em falar, porque o sofrimento dos pais, das mães, ao ver um filho nas noites, por aí, perambulando pelas ruas da cidade, pedindo R$2,50, R$3, R$4 para pôr gasolina no carro, mas a gente sabe que é para comprar crack, comprar maconha, comprar droga em si, né? Então é um sofrimento. Então, para mim, eu levantar essa bandeira é muito importante, porque uma pessoa que eu consegui tirar das drogas, para mim já é uma vitória, mas eu quero tirar muitas e muitas. Certo, e você já foi requisitado para falar com quais entidades aqui em São João? Eu já estive na Igreja Nossa Senhora de Fátima, para os crismando, né, para 70 crismando. Já estive ali na Guardinha, na escola, que forma o cidadão de amanhã, né. Estive também no Conselho de Saúde, né, no Conselho de Saúde, fazendo palestra em muitas casas que estão me convidando, reunindo famílias, para que eu passe o vídeo, para que as crianças e os pais também conheçam o problema das drogas. E nessas conversas com as famílias, né, qual é a principal dificuldade? É a internação? É lidar com a pessoa, com o filho no dia a dia que está enfrentando esse problema? O filho, o marido que é alcoólatra, o filho que é drogado? Tudo é um problema, tudo. O pai e a mãe, a família é chamado como codependente, ou então a esposa, às vezes o marido que é o alcoólatra ou é o dependente, né?
Então, são chamados codependentes, ficam codependentes dessas pessoas. A internação é complicadíssima, até nós precisamos conversar muito sobre isso, porque a coisa é complicada. Vamos supor que a pessoa não trabalha, ela tem que se internar. Ela não tem condição, às vezes, o pai, de pagar uma clínica. É difícil. Esse é um problema seríssimo do país, que precisa ser resolvido pelas nossas autoridades, né? Porque é complicado mesmo. Agora, o problema do adicto, que é o escravo da droga, ele querer. Porque se ele não quiser, se ele não sentir que ele foi para o fundo do poço mesmo, aí não adianta, porque quando internar ele na marra, como se diz, chega lá e quer provar para o pai e a mãe que não adianta internar. Então, há necessidade dele querer, ele vê que realmente ele foi para o fundo do poço e está querendo ajuda. A partir daí, melhora tudo. Aí é mais prático, né? Mais prático, porque aí vai atrás, o pai vai atrás de alguma entidade, mas é complicado realmente esse problema de internação e que precisa ser trabalhado muito pelos nossos governos. E o que é essa experiência, entrevistando e ajudando a produzir um vídeo como esse, que trata da dependência química, qual o teu conselho, a tua orientação aos pais que enfrentam hoje esse problema? Ou que estão percebendo que os filhos estão no caminho das drogas? Geralmente vai ter depoimento aí no vídeo que a pessoa fala assim, tem muita gente que diz, na minha casa não acontece isso, nunca vai acontecer. Olha, é completamente enganoso isso, né? Tem que tomar muito cuidado, o jovem, 12, 13 anos, vai para as ruas, a droga está aí pelas esquinas da cidade, né? E eu aconselho os pais que sempre estar por perto dos filhos, e levar à escola, e buscar, né? Ver onde está, com quem que está. Porque muitas vezes, Magalhães, um pai fala assim, olha, você não anda com aquele rapaz lá, porque eu estou sabendo que aquele rapaz mexe com droga. Mas às vezes a mãe daquele rapaz também está dizendo, olha, você não anda com aquele outro lá, que aquele rapaz está mexendo. Então é complicadíssimo. Então eu aconselho os pais a ficar de olho, é o problema sério do mundo, não é só do Brasil, é do mundo. A droga está aí, pertinho de nós. Ok, Tião, muito obrigado pela tua presença, parabéns pela sua trajetória de vida dentro do rádio, a coragem de ter, aos 62 anos, entrado na faculdade, concluído o curso, ter escolhido um tema importante para a sociedade e hoje está contribuindo para o debate, ajudando as famílias aqui em São João da Boa Vista a ter mais informações a respeito da droga. Obrigado pela sua presença. Eu agradeço a você também, Magalhães, e a TV União, porque isso é muito importante, nós estamos trabalhando para a comunidade. É muito importante que divulgue isso. Ok, e nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.